Boa noite a todos. Vamos aos nossos recados costumeiros. Em primeiro lugar, nós pedimos encarecidamente quem estiver com o celular, ou desligue ou coloque no modo vibracal para a gente poder seguir tranquilo com os trabalhos de hoje. Bem, acho que o recado do dia de hoje é só isso mesmo. Então vamos ler a nossa psicografia da noite. Ela é intitulada Libertação Pessoal. Eu tive várias oportunidades e não aproveitei nenhuma. Perdi o merecimento e agora tenho que repetir amargas experiências a fim de reconquistar meu equilíbrio. Com a moral gravemente abalada, preciso reverter questões pessoais envolvendo antigas inimizades. Não há escolha. A reconciliação é a única chance de vitória, triunfo do perdão. Os fortes perdoam porque não se sentem afetados nem ultrajados, mas os fracos, como eu, lastimam indefinidamente os acontecimentos como a tentar salvar-se de um afogamento fatal. A salvação é perdoar. E perdoar envolve uma gama de sentimentos. Tento a cada dia e com a força do trabalho e imersão nos estudos conseguirei. Esta é a certeza que me dão nesse lugar em que me encontro. O caminho da libertação pessoal é nossa própria trilha, onde ninguém pode andar por nós, nem construir ações em nosso lugar. É conquista intransferível. Apesar disso, há intercessões salvadoras de amigos do espaço que nos amam, sem mesmo nos conhecerem. São os praticantes do amor universal. Chamem anjos, santos ou heróis, revestidos de sentimentos paternais potencialmente dulcificantes em reconfortar corações feridos e convalescentes. Cabe-nos, igualmente, ao nos sentirmos melhor, devolver ao universo o pouco do que já conseguimos, do muito que já recebemos. Mensagem psicografada aqui nessa casa no dia 22 de junho de 2024. Quer dizer, bem recente, no mês passado. Bem, vamos à nossa prece, então? Senhor Jesus, uma vez mais estamos aqui reunidos pela sua bondade, pela sua misericórdia, que nos proporciona essas oportunidades de estarmos reunidos para ouvirmos algo a respeito dos seus ensinamentos à luz da doutrina dos Espíritos. É bom aqui estarmos, nos confraternizarmos com corações amigos, em busca do mesmo ideal, que é o crescimento individual de cada um, fazendo assim crescer o coletivo. Que possamos nós, Mestre querido, com o seu auxílio, nos tornarmos pessoas melhores para conseguirmos um mundo melhor. Que assim seja, Senhor, e esteja conosco, com a graça de Deus. Hoje a palestra está a cargo do Felipe. Boa noite a todos. Sejamos todos sempre muito bem-vindos. Nesta noite de frio e bate-papo da noite tem muito a ver com a psicografia que o Maurão leu. Hoje nós iremos falar um pouco do bem-aventurados aflitos, Aflições. Se a gente for pensar
bem a fundo, aflições. Gente, ninguém está bem. Para reparar. A gente às vezes pode falar que não, tá, eu estou bem, eu não tenho problema nenhum, tal, mas se nós fomos, uma vez um grande amigo meu, num curso mediúnico, disse assim: olhar a vida com olhos espirituais. Se a gente for começar a olhar a vida com olhos espirituais, a gente vai entender bem o que são aflições. Essas que hoje a gente reclama, essas que hoje a gente terceiriza a culpa é sempre do outro. E na verdade, as religiões galgadas no amor, a função de uma religião galgada no amor, né? Assim como nós estamos em uma hoje que é o Espiritismo, ele faz com que nós encontramos a justiça divina nas aflições. Parece até meio maluquice ou meio fantasioso, mas sim, há uma justiça divina ali. Porque Cristo ele ensinava espíritos, né? Tanto que 2000 e tralala anos depois, nós estamos aí decodificando os seus ensinamentos, né? E ele mostrou que é possível sim nós vencermos as aflições, desde que aprendamos a dispor a nossa energia na direção certa. A gente muitas vezes fica culpando tudo e todos por tudo que acontece com a gente. Mas Cristo veio nos mostrar que não só os problemas, mas como a cura está aqui, ó, dentro de cada um, dentro da gente. Ninguém está de alegre no mundo, de repente, não, jamais. Hoje, pouco mais maduros, espiritualmente falando, vem a doutrina, essa doutrina maravilhosa, nos mostrar não só a vencer as aflições, mas mostrar a nossa capacidade de evoluir com elas. Como eu disse, parar um pouco de reclamar, parar um pouco de pôr a culpa no capiroto, que a culpa é sempre do vizinho, porque está me atentando, porque não sei o quê, e entender um pouco quem eu sou. Entender um pouco o meu papel mediante isso tudo. Eu acredito num Deus de amor, fato. Mas que Deus de amor é esse que de repente acordou um dia com o pé esquerdo e me colocou para sofrer na terra? Acho que não orna isso. Acho não, tenho certeza que não orna isso. Porque se eu acredito num Deus de amor, eu acredito nas suas atitudes de amor comigo. Então, sendo assim, hoje me julgando um espírita, fala até de boca cheia, né? Eu sou um espírita. Acreditando no amor divino, passa a entender que as aflições nada mais são do que resultado das equações das minhas condutas. Nem mais, nem menos. São as minhas condutas que ditam as regras da minha vida, principalmente as minhas condutas espirituais. Porque muitas vezes a gente pensa e fala assim, mas eu não faço nada de errado para que isso aconteça comigo, de fato. Mas e pensar? E agir quando ninguém está vendo? Será que o nosso ego e o nosso orgulho permite que nós o vemos dessa forma? Vide a necessidade de estarmos aqui semanalmente, procurando se aprimorar, mas não só aqui. Talvez nos nossos bate-papos, talvez nas músicas que nós escutamos, nos conteúdos que nós procuramos aí usufruir, seja na TV aberta, na fechada, na internet, a gente possa procurar melhor a nossa evolução em cima disso, sabe? Tem lá sim as suas funções pedagógicas,
as nossas aflições. Isso é fato. Qualquer palestra espírita, qualquer bate-papo espírita, qualquer estudo espírita, a gente vai ver que as nossas aflições têm essa função pedagógica de fazer com que nós evoluímos em cima de nós mesmos. Mas além dessa função pedagógica que as dores têm sobre nós, elas têm esse processo de regressão na nossa vida. Porque se a gente quer saber realmente quem nós fomos no passado, basta olhar as nossas aflições, basta olhar os nossos gatilhos, esses que nos tiram do sério, esses que fazem com que atrasamos um pouco mais a nossa estadia aqui. Então, Cristo, quando disse que bem-aventurados aflitos, é justamente porque dentro das nossas aflições que nós nos conhecemos. Dentro das nossas aflições que a gente sabe o quanto o nosso ego e o nosso orgulho, ele fala mais alto dentro da gente. E pode crer que só se vence uma aflição íntima trabalhando muito, muito, sabe? A nossa humildade. O nosso reconhecimento que não estamos aqui num parque de diversões, não estamos aqui a passeio, e sim, estamos aqui para evoluir. Parar um pouco desse negócio de vitimismo, o que é comum, convenhamos, né? De nós olharmos e falar, nossa, eu joguei pedra na cruz, nossa, eu só pode ser obsessor de repente, nossa, mas por que fulano está no meu caminho, nossa, que meu emprego é isso, meu emprego é aquele, gente. Parar um pouco, né? Parar um pouco de escutar mais o nosso orgulho e vaidade, mediante ao estudo íntimo, a gente escutar um pouco mais o nosso coração. Afinal, nós faltamos limites aos nossos desejos e depois a gente fica aí reclamando. Faltamos limites aos nossos desejos e colocamos a culpa ao acaso. Está aí a grande sacada do Espiritismo, que é mostrarmos a pluralidade das existências. E não me pede para repetir essa palavra, porque eu só consigo falar uma vez. Então, as nossas várias vidas, fica mais fácil falar, nos mostra que todo excesso cometido tem um preço. Às vezes tarda, mas não falha. Então, vou mesmo ficar terceirizando a culpa? Vou mesmo deixar passar a oportunidade de evoluir? Olha a oportunidade de evolução que eu tenho nos meus gatilhos. Isso eu estou falando no dia a dia, tá? Isso eu estou falando no emprego, no trânsito, em casa, com o espelho, aquelas brigas íntimas que eu tenho comigo mesmo. Se nós olharmos atentamente a nossa vida, se a gente olhar a nossa vida com olhos espirituais, a gente vai passar a enxergar que o que chamamos de aflições nada mais é do que a justiça divina se fazendo presente com a gente agora. O que a gente reclama, sabe? Fala, nossa, Deus não gosta de mim, Deus me ama. Me deu a linda oportunidade de estar encarnado, a linda oportunidade de poder resolver esses gatilhos dentro de mim mesmo. Parar de atrasar mais e mais a minha evolução como espírito, né? E poder trabalhar dentro de mim mesmo. Dentro de mim mesmo. Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Olha a necessidade do estudo contínuo. Não só o estudo esse que nós temos uma biblioteca repleta aí, mas esse estudo diário que nós fazemos das nossas ações e principalmente dos nossos pensamentos. Assim, uma vez me conhecendo meus gatilhos, conhecendo as minhas aflições, conhecendo aquilo que eu faço de bom e de ruim comigo mesmo,
eu passo a ver que os excessos do passado podem ser corrigidos, podem ser as corrigidas nas aflições de agora. Se hoje eu me aflijo com alguma coisa, com algum gatilho que eu tenho, seja esse gatilho temperamental, seja físico, enfim, pode ser uma corrigenda do que eu fiz no passado. Olha que maravilha. Vou mais além. Sabendo que as minhas atitudes de agora podem não ser as aflições de amanhã. Afinal, somos imortais. Afinal, está um pouco longe dessa ser a minha última encarnação. Tem mais algumas para riba aí. Então, se tem, ou por que não começar agora, de repente, a fazer com que lá na frente eu não sofra tanto? Porque cá entre nós, sem a crença no futuro, sem a gente acreditar que eu posso fazer melhor amanhã, fica um pouco difícil eu corrigir o que eu tenho errado de agora. O mundo não é um barco solto aí. Não, Deus está no leme, sabe? Então as aflições, dependendo do grau de evolução que a gente olha, elas podem ser apenas estado de espírito, de repente. Maluquice pra caramba isso, mas é fato. Exemplo, nascer na riqueza ou nascer na pobreza. Dependendo do estado de espírito do camarada, pode ser uma aflição terrível. Terrível. Sabe? Mas se eu fosse rico, eu não teria aflição nenhuma. Será? Esses tempos caçando alguma coisa para assistir, isso eu acho que eu herdei do Careca, né, Careca? Ficar procurando coisa para assistir e ficar mudando, cara. Leninha fica maluca com isso, que nós fica trocando canal e não acha nada. Aí, não sei, deu uns 5 minutos eu fui conhecer a história daquele Eike Batista, né? E segundo a Forbes lá, se ele não foi quase aí o homem mais rico do mundo. Aí você fala, nossa, mas se eu tivesse a grana que o Eike Batista teve, eu não teria aflição. Gente, lógico que a Netflix floreia muito, mas hoje eu tenho uma oficina mecânica pequena, bem pequena, com um funcionário. Às vezes eu sento para almoçar, a comida esfria. Às vezes eu sem perceber, eu não estou controlando a minha respiração, por conta de problemas, com uma oficina pequena. Agora você imagina as aflições que um cara, com a grana que ele teve, sabe? Que o cara não passava. Então, quando a gente fala de aflição, quando a gente fala de perrengue, etc., por isso que eu digo, é muitas vezes estado de espírito. Qual que é o meu estado de espírito hoje? Financeiramente eu posso não ter nada, mas cabe a mim ser feliz. Cabe a mim ser do bem. Mas no meu âmbito pessoal eu não tenho as pessoas que eu queria que tivesse, que me compreendesse. Mas eu me compreendo. Como eu disse, somos espíritos num planeta de expiações e provas. Se não fosse, não chamava planeta Terra, chamava planeta Disney, mas não é. Então, se estamos num planeta de expiações e provas, a característica física e espiritual é a imperfeição. Então, se eu estou onde eu não gostaria de estar, que bom. Deus, muito obrigado. Muito obrigado. Por isso que eu sempre bato na tecla daquilo que meu amigo me falou. Né, amigo? Olhar a vida com olhos espirituais. Uma vez que a gente olha, tudo faz sentido, muito, tudo. Parar com aquele negócio de, nossa, mas fulano não presta, ele evoluiu, ele prospera, e ciclano que presta tá lá, passando perrengue, sabe? Estado de espírito. Estado de espírito. Eu estou passando perrengue, mas estou bem, porque eu entendi qual é o meu papel na Terra. Estado de espírito. Tem um camarada que eu conheço, ele passa lá na oficina lá, na verdade faz tempo que ele não passa. Pensa num cara culto, fino,
A tratativa dele é fantástica, porém ele é morador de rua. Ele passa lá para trocar a garrafinha de água dele. Tchum. Conversa e vai embora. Você fica pensando, por que esse cara, com a tratativa dele, com a postura dele, não tem tudo na vida? Porque um passarinho verde me contou que esse cara com R$100 no bolso, ele se transforma. Ele passa por cima das pessoas. Estado de espírito. Para aquele espírito, estar na condição que ele está, para nós é uma aflição. O cara morando na rua, revirando lixo, pedindo dinheiro, nossa, que aflição. Para o cara é a salvação da encarnação dele. Vide a necessidade de nós continuarmos estudando mais, sabe? Porque só mediante a educação íntima, nós vemos que muitas vezes o prosperar de agora pode se tornar a nossa aflição de amanhã. Quantos e quantas pessoas a gente não conhece que para prosperar passa por cima de quem for? Passa por cima até de si mesmo, sabe? A gente precisa acreditar mais, gente. Mais no que a gente lê, no que a gente sente. Porque fé, a boa e velha fé, não pode ser só aquele artigo de enfeite que a gente deixa na escrivaninha e só pega para ir para o centro. Ou só pega para fazer textão bonito no Facebook, ou para repassar aquelas mensagens que meu pai repassa todo santo dia de manhã sem falhar no WhatsApp. Ninguém mandou ser isso, não é mesmo? Fé tem que ser muito mais que isso. Muito mais que isso, sabe? Fé tem que ser muleta. Detalhe, não aquela fé cega, a gente precisa muito embasar a nossa fé. Boas leituras, boas palestras, boas músicas, bons bate-papos. Até mesmo aquele cafezinho de socorro, né, Marta? Bom demais também. A gente precisa embasar a nossa fé com pequenas coisas. A gente não precisa ligar a live do Facebook e sair com uma capa e um escudo salvando o mundo para mostrar que a gente tem fé. Não, gente, não. Embasar a nossa fé a conta-gotas nos nossos pensamentos e atitudes diários. Não é difícil. Exige um pouquinho, concordo. Por isso Cristo dizia, orai e vigiai, sabe? Eu digo que a conta-gotas porque quando Cristo disse assim, ser fiel nas pequenas coisas que te darem incumbência nas grandes, é em todos os âmbitos e principalmente nesse. Que uma vez que a gente, a conta-gotas no nosso dia, consegue dissipar aquilo que eu acredito, porque se eu venho para o centro espírita, se eu estudo, se eu leio, é porque eu acredito. Então, por que não começar a dissipar isso aos poucos? Né? Por que não começar a entender a justiça de Deus em tudo que acontece? Embasando a minha fé, claro. Não simplesmente Deus sabe de todas as coisas, que é a frase da moda, né? Não deu certo? Mas Deus sabe de todas as coisas. Porque ele não, tudo bem, que ele sabe, não precisa ficar repetindo, mas e aí? E no meu íntimo? Porque a grande casa de Deus está dentro de cada um. E o que Deus está falando no meu íntimo? Eu não consigo escutar. Opa, acende a luz vermelha aí. Bora estudar um pouquinho mais? Tá, melhor passo para isso? Reforma íntima. Pura e simples. Usar mais os ensinamentos de Santo Agostinho e interrogar a nossa consciência. Será que eu estou sendo o melhor que eu posso ser? Ou o Facebook não deixa? Por que não? Você vê como são atitudes simples da gente se conhecer e às vezes passa batido? Analisar com o coração, sabe, lá no fundo, a nossa conduta diária, não só nas ações, mas no pensamento. E ver se hoje não estamos sendo vítimas da nossa própria imprevidência.
ao invés de ficar culpando o acaso, o capiroto, ou Marte que entrou na rota de Netuno e minha vida desgraçou tudo. Não, gente, de forma nenhuma. De forma nenhuma. A partir do momento que eu pratico a reforma íntima, que eu entendo quem eu sou, que eu entendo os meus gatilhos e etc., opa, o meu campo de visão ampliou e a minha vida, num passe de mágica, começou a melhorar. Sabe? Então, até quando vamos ser vítimas de nós mesmos? Sabe? Até quando a gente vai jogar para debaixo do tapete da falsa moral? Que o grande causador das nossas aflições somos nós mesmos. E não o amiguinho do ranço, o patrão chato, aquele parente difícil não. A gente tem esse superpoder de ter essa ampliação, sabe? De mente, de visão. Amai-vos e instruí-vos. Tá aí, trabalharmos a instrução com amor, né? Para a gente entender as nossas aflições e entender o porquê Deus, na sua imensa sabedoria, faz com que temos contato com elas. Né? Da gente poder degustar o sabor da evolução em cima de si mesmo. Você imagina se a gente fica feliz quando a gente consegue fazer um bolo pela primeira vez? Imagina o sabor que não tem a gente poder vencer uma má conduta, um desvio de conduta, um pensamento errado, um ranço de alguém. Fisicamente pode não ser muita coisa, mas espiritualmente a gente é pura energia, a gente é puro amor. Então, uma vez que a gente consegue vencer isso dentro da gente, espiritualmente a gente fica em festa, sabe? Então nós não estamos aqui à própria sorte de forma nenhuma. Uma encarnação é tão pouco, para tanta coisa que a gente precisa. Ah, mas fulano viveu até os 90 anos, ciclano viveu até os 100. Perto da eternidade não é nada. Vocês já pararam para pensar que viver 100 anos encarnado, o plano reencarnatório pode durar muito mais que 100 anos? Ah, você vai encarnar, beleza, agora não. Quem vai ser seu pai está encarnado, quem vai ser sua mãe está numa zona de sofrimento, quem vai ser seu irmão está... Até alinhar tudo isso daí demora. Então, às vezes você está aí programado, aí, passa o código de barra seu lá, está programado para data de validade 60 anos. Às vezes você passa 70 esperando encarnar. Para a gente se preocupar com o Big Brother. Sendo que a gente tem a conta-gotas, oportunidade de olhar o nosso verdadeiro vilão e olhar o nosso verdadeiro salvador. Nosso vilão, que é as nossas atitudes, nosso salvador é Deus que mora aqui dentro. Que se eu não escuto, reforma íntima. Você vê que com o olhar espiritual a gente passa a ver Deus em tudo, e vendo Deus em tudo, aflições se tornam mecanismos de evolução na minha encarnação? Depende única e exclusivamente de mim, sabe? Então a vida, ela tem esse poder de mostrar oportunidades de trabalho no nosso adiantamento moral e intelectual. Basta nós mudarmos o nosso campo de visão. Castigo ou consequência? Depende do meu estado de espírito. Depende dos meus estudos. De entender de uma vez por todas que os perrengues, as aflições, seja lá como eu quero chamar, né, é a advertência da nossa consciência nos mostrando que nós andamos mal e precisamos evoluir. Para a gente parar um pouco de ficar que nem cachorro correndo em volta do próprio rabo e falar, opa, bora lá. Por isso que Deus nos dá esse gostinho de evoluir dentro de si próprio, sabe?
Porque cá entre nós, se fosse tudo bom, tudo bem, como eu, na minha infantilidade espiritual, eu achava que era, que eu deveria encarnar e não passar por nada, que fosse tudo flores. Que motivo eu teria para me corrigir? Uma amiga minha chegou com uns assuntos desses lá na oficina esses dias, falando que não, eu escutei a palestra do fulano que ele falou que até 2050 ninguém vai mais precisar se preocupar com nada. Vai estar todo mundo no nível ali e a gente não vai mais precisar passar perrengue, muito menos trabalhar. Eu fiquei pensando, eu falei, tá. Num planeta de expiações e provas, onde a gente vê aí que a grande maioria passa por cima de um do outro por causa de R$1, que seja. Você imagina se tivesse todo mundo. Tem um trecho de um filme que mostra bem isso, aquele Todo-Poderoso, né? Aquele ator Jim Carrey que Deus troca de papel com ele e ele vira Deus lá por um tempo. Aí ele vai responder, as preces vinham por e-mail, né? Milhões de preces. Ele começou a responder tudo, zerou. Ele parou para tomar um café, milhões de preces. Aí ele teve a brilhante ideia de colocar tudo para responder sim. Sim para todo mundo. Pronto, não preciso mais responder prece de ninguém. Aí veio a ganância humana, todo mundo ganhou o que queria, o que aconteceu? O mundo virou um colapso. Então, se a gente não tem uma pedra no sapato, a gente se acomoda. E, gente, na boa, a gente se acomodar não é bom para ninguém. A proposta da vida é a ação. E hoje, no nosso estágio evolutivo, a gente precisa de algo para nos empurrar. Tem domingo que nem de casa eu saio, se eu não precisar. Na segunda-feira, o meu corpo reclama. Na segunda-feira dói, porque eu fiquei o dia inteiro deitado. Você vê que até a natureza nos mostra que a gente foi feito para ação. Sabe? Que a gente tem sim perrengue, problema, mas poxa, se eu sigo uma religião do amor, essa religião me mostra que são as engrenagens da nossa evolução, pô. O que eu estou passando agora é a engrenagem da minha evolução. Agora, que velocidade essa engrenagem está virando e que velocidade a minha evolução está indo, isso depende de mim, da minha persistência, da minha resignação, não da minha reclamação. Não da minha terceirização de problema. Né? Então, exige muito um esforço íntimo de cada um de nós para entendermos de uma vez por todas o nosso papel espiritual num mundo tão complexo quanto nós. Porque se acreditamos num Deus justo, convenhamos, toda causa é justa, toda causa é justa. Tá? Exercitar um pouco mais a resignação, entender um pouco mais o porquê eu tenho tantos gatilhos que me levam para pensamentos e atitudes que não me favorecem. Já pararam para pensar que esses gatilhos são feridas mal curadas? Pensa numa ferida mal curada. Eu machuquei o braço. Se eu não curar, toda vez que eu pôr a mão vai arder. Eu vou fazer assim. Somos nós. Se espiritualmente a gente fez caquinha no passado, se eu não curar, toda hora que acontecer alguma coisa que encosta nisso, seja com cigarro, com bebida, com briga, não importa com que seja, vai vir à tona. Ah, vamos mudar o mundo? Vamos, mas primeiro vamos mudar a gente mesmo. Primeiro vamos curar as feridas que nós temos, aliado ao querer mudar o mundo. É bom de vez em quando, sabe? Para não ficar toda hora encostando naquela ferida aberta e ficar sentindo dor, sabe? Que aí se torna desnecessariamente, né? Pode ser, é uma encarnação difícil? Pode ser sim. Uma imposição, sabe? Como pode ser uma escolha, a gente não sabe. Mas se for uma imposição ou uma escolha, é para o nosso bem. A mãe não falava isso para a gente? É para o nosso bem quando dava uma chinelada? Ou melhor, o meu pai, por exemplo, eu não comia. Eu era bem magrinho. Aí ele me dava um tal de óleo de fígado de bacalhau.
sabor morango. Eu passei a comer rapidinho, não porque aquilo dava apetite, mas porque eu preferia comer a pulso do que tomar aquele negócio. Você vê como você me traumatizou? Pois é, isso vai ser lembrado, viu? Tá sendo, viu? É para o nosso bem. Brincadeiras à parte, é para o nosso bem. Por mais difícil que seja, por mais difícil que esteja, gente, fé, tá? Que não seja mais um artigo de prateleira, mas sim a nossa muleta, a nossa cartilha diária, o nosso GPS, cartilha não, o nosso GPS. Porque quando a gente põe uma rota no GPS, por mais que a gente saia da rota, ele vai corrigindo, mandando a gente para lá. Isso tem que ser a nossa fé. A gente pode caminhar para onde for, mas que continue sempre no nosso propósito, sabe? E entender, de uma vez por todas, que estar num planeta de expiações e provas para a condição espiritual que cada um de nós temos, gente, é o amor de Deus agindo sobre nós. Beijo no coração de todo mundo e muito obrigado pela presença de todos. Vamos às nossas vibrações, então. Senhor Jesus, encerrando a nossa palestra de hoje, nesse clima de paz, segurança e tranquilidade, nós queremos colocar à disposição as nossas melhores vibrações, as nossas melhores intenções, em favor dos nossos irmãos que passam por períodos difíceis, períodos de duro aprendizado, nos hospitais, nas prisões, nas ruas, ou mesmo dentro dos lares que se encontram em desalinho. Que as nossas melhores vibrações, conduzidas pela sua generosidade, Senhor, possam atingi-los. Queremos vos pedir também, Mestre querido, pelos nossos lares, pelos nossos familiares, pelo nosso ambiente de trabalho, ambiente de estudo, o ambiente de convivência com a nossa vizinhança, com a população em geral. Que possamos nós, Senhor, nos lembrarmos dos seus ensinamentos e tentarmos nos equilibrar entre as dificuldades pelas quais passamos e nas quais enfrentamos no nosso dia a dia, com as suas bênçãos, para que possamos bem aproveitá-las e caminharmos na direção correta. Dispensa-nos, Senhor, na sua paz. Que assim seja.